Hoje nós, então, boa tarde, boa noite, nós vamos falar sobre técnica do trabalho pericial. Conforme já foi combinado no nosso cronograma de aulas, eu espero que vocês visualizem, nós já estamos próximos do encerramento do nosso semestre, que apesar das dificuldades, nós estamos sabendo ultrapassá-las. Os conteúdos, eles já estão no final, a nossa ementa ela já foi praticamente toda vencida, e os conteúdos do final da disciplina são extremamente simples, né, e curtos. Portanto, é uma quantidade menor de conteúdo a ser abordado. Nós vamos falar hoje sobre as técnicas do trabalho pericial. Para começo de tudo, exige que o profissional busque satisfazer a necessidade de quem o contrata. Então, na verdade, esse profissional ele tem que atender às expectativas do contratante, não é? Atendendo-lhe a lead, a demanda, a procura, e que sempre procure o máximo possível de acerto. Então, ele não busca tão somente apresentar ao judiciário um serviço de boa qualidade, mas também se atentar às exigências do cliente, aquele que o contratou. E que os fatos postos a esclarecer sejam elucidados de maneira justa, clara e objetiva. O que isso quer dizer? Que não basta apenas atender à solicitação do juiz, numa tipicidade de ofício, como nós já vimos, mas também que o esclarecimento, ele busque as respostas, ele dê resposta ao questionamento de maneira justa, clara e extremamente objetiva, sem dar margem a dúvidas futuras ou questionamentos. O perito, então, ele logo se vê diante de uma necessidade que deverá aduzir à luz da ciência de forma muito técnica, assim como seja justo e esclarecedor. Logo, o profissional inicia a prover o seu trabalho com papéis de trabalho adequados a auxiliá-lo. Ele passa, então, a ter documentos próprios que irão ajudá-lo à descoberta da verdade dos fatos. Isso quer dizer o que? Ele vai fazer toda aquela parte analítica, né? Primeiro, ele monta um cronograma, desse cronograma ele monta um planejamento, onde vamos ter fases, e uma dessas fases é a busca por documentos que elucidem fatos. Muitas vezes os documentos são buscados, são obtidos em loco, né? Então, lembra que eu comentei com vocês? Depende da equipe, depende de companhia, tudo isso gera gastos, né? Mas não deixa de ser parte de protocolos para que se obtenha um resultado final, no caso que é o laudo pericial. Cabe ao perito analisar e criar seus métodos próprios, de forma a ser guiado por conduta técnica adequada, a encontrar o objeto da perícia e tratá-lo com esmero, com cuidado, né? Para que então possa aduzir, introduzir, incorporar aos autos os elementos suficientes para auxiliar o juízo na tomada de decisão. Veja bem, também já foi comentado, o juiz só solicita o auxílio de um perito porque ele desconhece em profundidade acerca do tema abordado. Caso ele soubesse, ele pudesse garantir a sua tomada de decisão baseada no seu conhecimento próprio, claro que ele não iria contratar um terceiro. Então, por isso, esse é o motivo principal, que esses fatos, eles têm que estar bem amarrados, bem amparados, eles têm que ser verdadeiros, eles têm que dar respostas corretas e adequadas para que o juiz tome uma decisão assertiva. As técnicas têm escopo, têm provimento, né, têm função de encontrar o objeto da perícia e de investigar e examinar um todo, né, com muito zelo, com muito cuidado, usando métodos adequados para encontrar a resposta a determinada situação que existe no conflito. E essas respostas elas podem ser as mais variadas possíveis e oriundas de objetos distintos. Vejam bem, quando nós falamos em RJ, em recuperação judicial, os motivos que levam a uma RJ para cada empresa é diferente. Se origina de circunstâncias e de fatores diferentes. Não é porque várias empresas numa mesma cidade, numa mesma comarca, optam pelo pedido de RJ,
que inclusive pode ser negado, pode ser indeferido de pronto pelo juiz, mas uma vez que é acatado, digamos assim, que é aceito o provimento da RJ, é muito importante que vocês saibam que não é porque está situado na mesma comarca que se utilizam, que tem como base a mesma economia primária, por exemplo, no caso da nossa cidade, são os grãos, nós dependemos da agricultura, que os motivos da RJ são os mesmos. Então, imagine que a tamanha é a dificuldade do juiz de compreender o que te motivou enquanto empresário a pedir uma RJ no setor agrícola, sabendo e conhecendo que é um setor extremamente rico, que é um setor muito próspero. Então, sozinho, o juiz não consegue chegar ao seu entendimento, é quando ele recorre a vocês, contadores, não é? Para fazerem a perícia judicial. Às vezes é necessário realizar diligência com o propósito de se encontrar o objeto da perícia. Isso aqui, diligência, pessoal, é se deslocar de um ponto a outro. Inicialmente, no início da carreira de vocês, eu até acredito que serão vocês mesmos que irão fazer isso. Mas depois, conforme o escritório de vocês cresce, se incorporam, né, vocês acabam construindo uma equipe. Então, são esses parceiros de equipe que vão até o local, que vão, através das diligências, buscar essas informações. Através da diligência que se encontram elementos que auxiliam o objeto da perícia, que muito contribuem para que os fatos em análise sejam esclarecidos. Porque muitas vezes, ao você questionar o proprietário da empresa que pede uma RJ, por exemplo, ele não te passa todas as informações necessárias. Isso é comum nesse universo, né, problemático. Então, o que acontece? Nem ele, como autor, te passa as informações, e quando você vai inquirir, né, você vai questionar as partes envolvidas, que são os credores que estão envolvidos na RJ, também devedores, porque todo mundo que pede uma RJ tem alguém que deve para ele também, não é só ele que deve para outros. Muitas dessas informações são desencontradas, elas não têm uma base, um escopo idealizado, salutar, onde você consiga ter plena convicção das informações que lhe foram dadas. É quando, então, você se utiliza da diligência com o propósito de, por exemplo, buscar documentos em fazendas, em outros escritórios, em outras comarcas, ter conversas, entrevistas com pessoas que estão envolvidas, pequenas reuniões, audiências extraordinárias, não é verdade? Então, tudo isso com que propósito? Com o propósito de que o seu laudo ele chegue a 100% da verdade, que ele tenha a capacidade de esclarecer. Então, a partir do esclarecimento do juiz, ele vai tomar a decisão final, que nós chamamos de sentença. Para cada perícia se aplica uma técnica adequada, porque são casos diferentes a serem tratados de acordo com a necessidade requerida ao caso. Então, nós vamos ver vamos dar início. Técnicas preliminares e básicas. Vamos lá. O trabalho pericial, ele exige conhecimento técnico, que desde o início do nosso semestre, né, que como faz falta, aí a gente valoriza o que é a sala de aula cheia, o que é o contato do professor com o aluno. Eu posso dizer para vocês que eu sinto falta, até de chamar a atenção do silêncio de vocês, apesar que vocês são uma turma 100% fácil de trabalhar, de lidar. Mas como faz falta, né? Então, o trabalho pericial, ele exige do perito um conhecimento técnico que vai auxiliar o profissional a encontrar a prova e poder esclarecer o fato que o juiz suscitou, levantou, né? Demandou. E as partes tomem conhecimento do caso e, obviamente, possam tomar a iniciativa correta. Pago, não pago, eu pago outro antes desse. Isso eu estou dando exemplo dentro de uma recuperação judicial, certo? Que provavelmente será a área que vocês irão atuar. De maior pertinência na formação acadêmica de vocês. Não é verdade?
Então, quando eu falo em conhecimento técnico aqui, eu estou falando o quê? Eu estou relembrando para vocês que esse profissional ele tem que ser graduado em contabilidade, ele tem que ter um registro, né, junto à certificação dos contadores, ele tem que estar em dia com a anuência do setor. Enfim, é aquele profissional que ele sabe o que ele está fazendo, que ele conhece. Quando ele tem dúvida, ele estuda, ele se aperfeiçoa. Tudo isso porque uma vez que o juiz e as partes não sabem o que de fato ocorreu para gerar determinado problema, cabe ao perito pôr as coisas de maneira clara, né, mas sempre de forma técnica. Embora, evidentemente, deva o perito procurar esclarecer, ou seja, elucidar os fatos, sempre com uma linguagem de fácil compreensão. Por quê? Porque apesar da tecnicidade, pessoal, que se utiliza, nós temos que entender que o juiz de direito e os advogados que irão transmitir essas informações para os seus contratantes, eles não são conhecedores das técnicas periciais, das técnicas de contabilidade na área de perícia, e que determinados termos, determinadas formalidades que vocês estarão habituados a usar, não faz parte do universo técnico-científico dos advogados e dos juízes de direito. Então, vocês têm que fazer uma abordagem adaptada para que seja possível, não é, a comunicação plena. Inicialmente, teremos um objeto da perícia, que será um caso a ser analisado dentro de um processo. Né? Estuda-se o caso, sempre se analisando detalhadamente, de acordo com o que foi consultado no processo, e partindo desse princípio, inicia-se o trabalho técnico. Então, o primeiro contato que você tem com o problema já está colocado nos autos do processo. Você vai ter acesso aos autos do processo e você vai ler, reler, retirar informações, e a partir daí, com o seu planejamento, com o seu cronograma, com o seu planejamento e com a utilização das técnicas, você vai então organizando as suas táticas, as suas faltando, e levantando quais são as necessidades que você tem, quais são as informações que ainda faltam para você dar uma resposta adequada para o juiz que te solicitou. Uma vez que se definiu o objeto da perícia, deve-se proceder a uma análise pormenorizada, foi o que eu acabei de falar, para que se possa, através desse estudo, examinar o que se pretende provar para o juiz e para as partes, mostrando através de laudo pericial o objeto da perícia e respondendo o fato que foi proposto, ou seja, a dúvida inicial. Se nós estivermos falando de uma RJ, normalmente o proponente, aquele que entra com a RJ, e o juiz tem uma dúvida e ele busca você, as perguntas vão ser sempre a mesma. De fato, ele deve tudo isso para fulano? Ele tem tudo isso para receber? Entre o que ele deve e o que ele tem para receber, ele paga os impostos federais, estaduais e municipais, seguindo na ordem, né, porque tem prioridade. Ele consegue pagar a folha de pagamento, fazer as rescisões contratuais, e por último, ele consegue, o crédito que sobra a ele ainda alcança os credores quirografários, ou seja, aqueles terceiros de boa fé, né? Normalmente em empresas são os fornecedores, que são os credores quirografários. Essa é sempre a ordem: impostos, trabalhadores e credores. E vislumbrando tudo isso, é exatamente através do teu trabalho que você vai dar essa resposta ao juiz. Às vezes, é necessário que o perito, ao ler o processo e verificando que as informações são insuficientes, para poder executar o seu trabalho, se vale de outros meios, como fazer diligências em local, né, em loco, para colher informações necessárias para o trabalho da perícia, ou mesmo consultar livros, planilhas da empresa, né, olerites e outros documentos que possam dar para ele essa amplitude, essa gama, né, essa variabilidade, esse vislumbramento maior e total da solução do problema.
Pessoal, aqui nós podemos inclusive colocar como documentos histórico bancário, tá? Porque muitas vezes, pelo extrato do banco, você consegue saber quantos créditos foi acatado, quantos financiamentos você aceitou, né? Quantas parcelas você liquidou, se você está devendo. Tudo isso são débitos, né? São ativos e passivos que devem ser incorporados dentro de uma perícia, no exemplo que eu dei para vocês de uma recuperação judicial. Deve o perito se munir de documentos que posteriormente possam lhe dar respaldo, né? Caso necessite no processo. E é através da diligência que poderá o perito conseguir documentos que muito auxiliará no processo e, obviamente, na conclusão da perícia. Isso tudo deverá o perito estar atento a documentos e tudo mais que for colhido, pois ele vai contribuir para que o laudo pericial seja de suma importância em esclarecimento do juiz. É nesse ponto que o perito deve ser muito observador, criterioso, pois será o ponto de partida para se encontrar a prova do fato, né, que vai trazer a resposta do problema para o conhecimento de todos, principalmente do juiz, pois é ele que vai sentenciar o caso. O juiz perante essa situação, ele prova, o perito perante a situação, ele prova ao juiz as suas habilidades técnicas, a sua capacidade de tomada de decisão rápida, sua perspicácia usada para obter bons resultados, conduzindo o juiz a tomar a convicção da demanda, a convicção da lei. Veja bem, se o juiz, ele te convoca como perito para um problema, ele já está te dizendo, né, de forma subliminar, que precisa da sua ajuda, que ele não é capaz sozinho de tomar a decisão, ele precisa da sua opinião. Então, olha, se isso acontece, vamos fazer o melhor trabalho possível. As técnicas básicas, elas são determinadas segundo a finalidade ou as necessidades que a perícia assim necessita. Para ter a prova oficial, há técnicas que são necessárias para se poder encontrar a prova. São elas. Vamos lá. Então, quais são as técnicas? Vamos grifá-las aqui. Opa. Quais são as técnicas? Vamos pôr outra cor. As técnicas são exame, vistoria, questionamento ou indagação, investigação, arbitramento. Foi falado na última aula, né? Qual era a função do árbitro, da Câmara Arbitral junto à perícia, avaliação e certificação. Esse conjunto de técnicas busca, através de métodos próprios, mostrar em que consiste a prova pericial, qual a sua origem e fundamento. Dessa forma, o laudo fica melhor elaborado e com informações mais precisas, tá? Então, vamos iniciar pelo exame. Nesse momento, vamos. O exame, ele busca e ele tem por objetivo decompor elementos que compõem a matéria que está sendo analisada. Isso é a mesma coisa que eu falar para vocês, que destrinchar, quer dizer o quê? Dividir, fragmentar. É como se você pegasse um cubo mágico e você soltasse todas as pecinhas de encaixe. Então, você solta tudo, você analisa a origem, a formação, e então você toma uma decisão. Tá? Tudo isso com o objetivo de formar a convicção a respeito do caso. Ter certeza de que as informações que lhe foram passadas, elas são idôneas, elas são reais, elas são verdadeiras, tá? A vistoria. A vistoria é o ato de inspecionar ou verificar o objeto de perícia, que pode ser um elemento qualquer, tá? E também a apreensão de objetos para se fazer exame. Se você precisar de documentos, por exemplo, para você fazer um exame acerca da veracidade da assinatura, você tem que fazer uma vistoria, né? Indagação.
Indagação é o ato de se obter testemunho a respeito de um objeto de perícia através de pessoas ligadas a esse objeto e que têm conhecimento de fatos pertinentes à matéria que está sendo questionada. Então, indagar, né, é questionar. Indagar é perguntar. É você, muitas vezes, ir em loco, através de diligência, e fazer indagações de forma aleatória para várias pessoas, inclusive pessoas que vocês nem imaginavam que tinham tanto conhecimento acerca da matéria. Investigação. Investigação é a pesquisa que se busca por laudo pericial sobre o que está oculto, de fatos obscuros em benefício da verdade. Arbitramento. É a técnica para determinar valores através de procedimentos, estatísticos e analógicos com o intuito de corrigir notícias. De fundamentar certo valor para que se quer achar. Então, arbitrar quer dizer que você vai dar o valor que você acha ideal para aquele momento. Ah, pronto, tirei da minha cabeça um valor aleatório. Não. Se você está falando de uma RJ e você tem propriedades, gente, pega um avaliador, pega um especialista, peça para que 1 ou 2 ou 3 avaliem. Então, você vai ter uma avaliação, você vai ter uma mensuração, você vai ter valores aproximados. Certificação, outra etapa, né, do procedimento, é a informação afirmativa posta no laudo pelo perito e dada como autêntica, em virtude da fé pública atribuída a esse profissional, que pode ser de natureza doutrinária, científica ou acessória. Então, certificação. Ao final do laudo, vocês vão escrever, né? Eu, a Maria Pedrinha, certifico que este laudo é verídico, ok? Então, você certificou, você deu fé pública a esse documento, né? Você disse que é verdade e que você assume todo o ônus e todo o bônus acerca dessa informação. As técnicas científicas, vamos lá. A perícia ela é executada com base em conhecimentos técnicos e científicos, de modo que se verifica que há uma metodologia de trabalho científico. Quando o perito desenvolve seu trabalho e, através de técnicas, ele não consegue demonstrar o que ele queria, ou seja, não atingiu o objetivo proposto, ele poderá recorrer à metodologia da ciência contábil, aplicada ao caso especial. Sabe-se que a metodologia contábil, pessoal, busca através de estudos do todo decomposto em partes ou da reunião das partes para formar um todo. É o que eu falei para você da técnica do cubo, né? Quando você não sabe com profundidade o que deu origem ao problema, então você tem que destrinchar esse problema, buscar a origem dele, para você ter compreensão real e total acerca dos fatos. É óbvio que o perito ele deve estar alerta para poder fazer uso de tal trabalho, observando a realidade concreta dos fatos em estudo para ter uma conclusão de maneira coerente. De tal forma, pessoal, são as técnicas que o perito usará que irão contribuir, só um pouquinho. De tal forma, são as técnicas que o perito usará que irão contribuir para a conclusão do laudo pericial. E, portanto, é atribuição pertinente ao profissional de criar métodos de trabalho que sejam adequados à elaboração do laudo pericial. Ninguém pode interferir no laudo, né? O juiz não pode determinar o molde do laudo, não é?
quem tem que fazer o laudo e garantir a qualidade, garantir o modelo, é o contador, é o perito. As técnicas realizadas durante o trabalho devem ser esclarecidas no corpo do laudo. Então, cada uma dessas técnicas que foi citada, se elas forem utilizadas, elas devem ser descritas e explicadas em que fase do laudo elas foram atribuídas, elas foram utilizadas. A fim de informar a quem está lendo ou a quem solicitou a maneira como se procedeu, o que foi feito. Quando o profissional apresenta um trabalho pericial e cita sua maneira de executar os serviços e do que se valeu para chegar a tal conclusão, também é um fato de convicção para as partes envolvidas. Isso dá maior veracidade. Isso faz com que as pessoas que estão lendo, elas tomem aquilo como mais assertivo. E sendo apresentados procedimentos que irá auxiliar ao usuário a entendê-lo melhor. Relembrando, a linguagem tem que ser acessível, a linguagem tem que ser clara. Em certas situações, terá o profissional que completar o seu trabalho, tendo que esclarecer em juízo, ou então informar nos autos como foi executado e as técnicas aplicadas. Se somente vocês, esclarecendo ali no laudo, não for suficiente, não for convicta a tese de vocês, o juiz ele pode pedir, né, para que vocês, em audiência de instrução, ou audiência de julgamento, vocês compareçam e esclareçam os fatos ao vivo, né, eliminando toda e qualquer dúvida. Assim, o perito, ao apresentar a sua maneira de executar o serviço, a técnica aplicada, só um pouquinho, então evitando que posteriormente seja chamado a esclarecer em juízo. Então, se você de antemão deixar claro, deixar bem respondido, é óbvio que não será necessário que você faça isso perante juízo. Mas ainda assim, a técnica deve ser respaldada numa linha de conduta que está orientada pelo CFC, né, pelo Conselho Federal de Contabilidade, bem como por procedimentos adotados pelo profissional amparados em legislação própria, conforme a perícia exigir. Veja bem, se você está fazendo uma perícia de RJ, você vai ter que seguir a lei de recuperação judicial. Né? Você tem que estar o tempo todo trabalhando um limiar paralelo entre as conformidades do Conselho Federal de Contabilidade e as regras e regimento que estatui a prática contábil, assim como a lei de recuperação e falência, não é? Que existe. Por quê? Porque os assuntos, eles não se distorcem. Na verdade, né, eles vão se condensar e formar um só. A partir desse entendimento é que você vai dar a sua resposta ao judiciário. O perito deve ser muito perspicaz, atento, minucioso ao examinar os autos e adotar as medidas de trabalho que ele vai executar. Pois vai depender dessa medida, dessa cautela, desse cronograma, desse planejamento que ele vai adotar, que se tornará em uma conclusão louvável para a justiça. E para o perito, que está faltando. Nós estamos falando da sua carreira.